Olá, Vida Plena! Sejam bem-vindos, você também que está nos acompanhando de forma online, seja bem-vindo ao nosso culto de adoração, de louvor. Compartilhe essa live com alguns dos seus amigos, que eu tenho certeza que eles serão abençoados nesse dia. É uma grande alegria estarmos aqui, podermos participar deste culto. E eu queria agora, nesse momento, não falar como somente pastor Samuel, pastor dessa comunidade, mas também como vereador da cidade. E gostaria aqui de apresentar algumas das autoridades que estão conosco aqui. Queria apresentar e agradecer a presença do Daniel Vilas Boas e sua família, que é o chefe de gabinete do nosso governador Ratinho Júnior. Também a nossa prefeita Nina Singer, que está aqui conosco. Também o chefe de gabinete, o chefe de governo, aliás, o nosso secretário de governo, Tiago Biras, seja muito bem-vindo. Também o nosso presidente da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, vereador Abílio Alves, seja bem-vindo também à nossa casa. Ao nosso secretário de Segurança, Ricardo Cucci, nosso irmão. Também aos vereadores aqui, vereador Sinésio, que está aqui conosco. Também temos alguns representantes de vereadores. O Carlos, que é chefe de gabinete do vereador Renan Machado, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Temos também o Tiago e o Durval, que são assessores do nosso amigo vereador Alex Siqueira. O Eliseu, que é chefe de gabinete do vereador Luiz Monteiro, seja bem-vindo. E o coordenador do PROCON, nosso amigo Jaiderson Rivarola, muito obrigado pela sua presença. Se esqueci de mencionar alguma autoridade aqui, me perdoe, por favor, mas é uma grande alegria. E por que essas autoridades também se fazem presente hoje nesse culto? Para juntos nós celebrarmos um momento muito especial. Há mais de 20 anos, a comunidade Vida Plena vem desenvolvendo um trabalho relevante aqui na nossa cidade. São milhares e milhares de pessoas que já foram tocadas por essa igreja. Seja através dos nossos grupos de crescimento, seja através dos nossos ministérios que atuam fora das quatro paredes, sejam através de pessoas como eu e você, que realmente fazem a diferença nessa cidade. E talvez você não conheça toda a história da comunidade Vida Plena. E a nossa equipe preparou um vídeo para falar um pouco sobre essa história, porque hoje nós queremos entregar um voto de louvor e reconhecimento por esse relevante trabalho de todos vocês, de todos da comunidade Vida Plena. Queria que você acompanhasse agora um pouco da história da nossa igreja. Esta é a comunidade Vida Plena, uma igreja relevante em nossa cidade. Mas você sabe como tudo começou? Em meados do ano 2000, Luiz Mário e Sandra, Márcio e Naine, eram pastores de uma grande denominação evangélica, e em seus corações queimavam o desejo de transformar as pessoas, uma por uma, através das reuniões nos lares, que eles chamavam de célula. Mas a igreja não aceitava esse modelo, por isso acabaram sendo convidados a se retirar dessa denominação. No dia 27 de maio de 2001, foi realizado o primeiro culto, onde era um antigo supermercado. A primeira vez que eu encontrei o pastor Márcio foi no encontro com Deus, e já no final desse encontro com Deus, Deus liberou uma palavra sobre a Vida Plena, que a partir daquele dia nunca teria menos pessoas do que aquela próxima reunião. Quando recebemos aquela palavra profética de que naquela noite teríamos mais pessoas do que jamais tivemos na comunidade, para nós foi um impacto. E de fato aconteceu. Quando chegamos no culto, a igreja estava com todas as cadeiras, as 400 cadeiras que nós tínhamos comprado como um ato de fé para começarmos a comunidade Vida Plena. E nessa noite, realmente, tinham pessoas, além de preenchendo as 400 cadeiras, em pé. Foi um grande culto. Impressionantemente, a partir desse dia, nunca mais tivemos menos pessoas. E Deus, de uma forma sobrenatural, foi nos acrescentando cada ano pela bondosa graça dele. A comunidade Vida Plena é uma igreja que se importa com Deus, com o próximo e com o mundo. Com quase 1000 voluntários distribuídos em 50 ministérios que atuam dentro e fora da igreja, transformando a vida de milhares de pessoas em nossa cidade e ao redor do mundo. E isso só é possível porque a igreja é formada de famílias com excelentes cidadãos.
tudo que fazem pela cidade de São José dos Pinhais. É isso aí. Você merece uma salva de palmas. Aleluia. Essa igreja que se importa com Deus, com o próximo e com o mundo. São mais de 20 anos de história que iniciou aqui do lado, onde hoje é o supermercado Escudeiro, e depois viemos para esse endereço e foi crescendo. Como sempre nossos pastores Márcio e Naine dizem, nós podemos ter um grande templo, mas o nosso coração sempre estará dentro daquela arca de madeira ali. Nós sempre estaremos aqui para servir a nossa cidade. É uma grande alegria convidar nessa manhã o pastor Luiz Mário, a pastora Sandra, o pastor Márcio, a pastora Naine, os nossos fundadores da comunidade Vida Plena, para virem aqui à frente. Queria que vocês os recebessem com uma salva de palmas. Também todos os nossos pastores, para subir aqui. Vamos honrar aquilo que Deus está fazendo nessa casa. Esses pastores, eles representam, obrigado, se você quiser sentar por favor, esses pastores, eles representam toda a comunidade Vida Plena, representam os nossos supervisores, os nossos líderes de grupo de crescimento, todos os mais de 50 ministérios que atuam dentro e fora das quatro paredes da igreja e que têm impactado milhares de pessoas aqui na nossa cidade. E essa casa já enviou muitos missionários para outras cidades, estados e nações, e eu creio que isso é só o começo. E com muita honra, com muita alegria, na Câmara de Vereadores, eu juntamente com os outros 20 vereadores, foi votado e aprovado votos de louvor e reconhecimento pelo trabalho tão relevante que você, comunidade Vida Plena, tem feito. Eu quero ter a honra nesse momento de entregar para os pastores Luiz Mário e Sandra esses votos de reconhecimento. Muito obrigado. Pastor Márcio. Bom dia, bom dia. Primeiro, nossa gratidão ao pastor Samuel e juntamente com os vereadores que aprovaram esse voto de louvor. Na verdade, como eu disse no primeiro culto, isso tem a ver com aquilo que vocês, de forma tão humilde e generosa, têm feito por essa cidade. Nós, como pastores, apenas podemos dar uma visão a vocês, mas vocês abraçam essa visão e vocês correm a jornada que Deus propôs para vocês. Olhando para a nossa história, nós vemos quantos desafios nós superamos e quantas coisas nós enfrentamos. E nós podemos dizer, até aqui Deus nos ajudou. Até aqui nós podemos levantar as mãos e dizer, foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Seria impossível chegar em qualquer lugar da nossa história, se não fosse a vontade de Deus. Saber que a nossa essência está em amar o próximo, em cuidar do próximo, em se importar com o próximo. E nós gastaremos e nos desgastaremos para que isso aconteça. A pastora Naine disse bem, quando veio do momento com a casa de recuperação das mulheres, você pensa quantas mulheres que estão ali, algumas de 60 anos, 30 anos, que estão anos tentando lutar contra o alcoolismo e as drogas. A igreja foi lá, tirou elas da realidade da casa de recuperação, do qual nós damos assistência sempre, e trouxemos elas para essa realidade, onde nós estamos cuidando de todas as coisas, desde o primeiro cafezinho. A pastora Silvia é responsável por isso, juntamente com uma equipe maravilhosa que serve aqui, desde o cafezinho até a mesa. Ontem eles mandaram uma foto da mesa que eles prepararam para o almoço delas, com taça, com guardanapos de pano, uma coisa que eu disse, é para a rainha mesmo, porque nosso padrão é dar a excelência que os céus entregaram para nós. Nós queremos amar o próximo e amar de verdade, dar o nosso melhor por eles, e que a gente possa ter graça de Deus, que para os próximos 20 anos nós continuemos fazendo o que Deus nos chamou para fazer, em humildade e em verdade de coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu quero convidar agora com muita
gratidão. Nós temos aqui a prefeita Nina. Eu gostaria de convidá-la a subir aqui, representando todas as autoridades que estão presentes. Estou feliz de ver o Tiago, o Abílio, que é um amigo meu de infância quase, né, Abílio? E eu quero dar oportunidade para a Nina falar em nome das autoridades aqui. Obrigado, Nina, por você estar aqui. A gente tem tido um excelente relacionamento. Ela tem aberto a prefeitura de uma forma tão preciosa, né, nos chamando para o gabinete dela, estando como uma parceira mesmo da igreja. Obrigado. Eu que agradeço. De licença. Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Com muita satisfação. Parabéns, vereador pastor Samuel, por esse voto de louvor digno de ser recebido por esta comunidade. Quero cumprimentar, né, o pastor Luiz Mário, pastora Sandra, Márcio, Naine, enfim, a todos que fazem parte, mas principalmente ao senhor Luiz Mário e à pastora Sandra, que foi onde tudo começou, né? Eu estive aqui na comemoração dos 20 anos e ouvi toda a história. Quero cumprimentar todas as autoridades já aqui nominadas, mas principalmente a vocês da comunidade Vida Plena. É com grande satisfação que eu venho aqui parabenizar e cumprimentar esta comunidade. Quando eu ouço que tem mais de 1000 voluntários trabalhando em nossa cidade, é isto que eu acredito, a união de pessoas pelo bem comum. E muito se tem feito aqui na Vida Plena nesse sentido. A excelência de solidariedade, de humanidade, de respeito com o ser humano. As pessoas que têm Deus no coração, com certeza terão dias melhores. E é isto que diariamente cada um de vocês vem fazendo aqui na Vida Plena. Parabéns. Como prefeita, muito obrigada por tudo que tenham feito pela nossa cidade, pela nossa população. É isto que eu desejo: carinho, acolhimento, respeito com o ser humano, pois desta forma, com certeza, teremos uma cidade melhor. Acredito muito quando todo ser humano disser bom dia um para outro. É desta forma que vamos sim fazer a diferença. Enquanto gestão, executivo, legislativo, estamos unidos com a nossa população para fazer cada vez mais o bem comum. Parabéns, Vida Plena. Muito, muito obrigada. Eu acredito, pois Deus fez maravilhas aqui. Uau, parabéns. Amém. Amém. Uau. Nós não queremos, depois de receber votos de louvor, enviar Nina de volta para o grande desafio da semana sem a nossa oração. E dizer: Senhor, toca o coração dela, faz com que ela seja sensível à Tua voz, guarda ela de toda a corrupção, guarda ela de toda a situação constrangedora, que o Senhor possa fazê-la permanecer na graça e que você possa ter encontros profundos com Deus. Nina, que você possa sentir a presença de Jesus no seu dia a dia. Amém? Vamos orar. Você pode estender suas mãos. Pai, nós estendemos as mãos e oramos pela Nina, também orando por todas as autoridades presentes nesse lugar. Declaramos que quando eles retornarem amanhã para suas atividades, Senhor, em prol do município, algo esteja diferente. Do coração deles algo esteja diferente. Pai, nós oramos para que a Tua graça poderosa possa ser derramada sobre os Seus filhos. Senhor, envia eles, Senhor, como uma flecha usada nas Suas mãos, para cumprir um propósito específico. Abençoe, Senhor, cada um deles em tudo que eles fizerem, e que eles possam honrar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe, Nina. Dê mais um aplauso para você mesmo. Obrigado, gente. Obrigado. Amém. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Nós queremos ainda ter um tempo com a palavra de Deus, uma ministração da mensagem do Senhor, mas antes disso eu quero lembrar vocês que nós estamos em um período de jejum. E esse período de jejum para a gente, o mês de setembro, é muito importante. E
de fato, irmãos, quando nós nos posicionamos para jejuar, algo acontece no mundo espiritual. Essa semana nós jejuamos alguns de carne, outros de doces. E eu sei que foi um desafio, você não vê a hora de virar meia-noite para você comer o teu docinho ou você, fazer o teu churrasco na sua casa. Mas semana passada, pela segunda vez, num culto, um amigo meu veio, um amigo meu de pedal. E ele esteve aqui, eu conheci no pedal, mas já é um amigo querido. E ele então disse que levantou semana passada e disse, eu vou na Vida Plena, ao invés de pedalar, vou na Vida Plena. Convidou a esposa, vieram para o culto. Quando eu vi aqui, eu pensei, gente, eu não vou pregar, a minha mensagem de semana passada era sobre jejum. Quem vem na igreja pela primeira vez para ouvir sobre jejum, gente? A gente vem numa igreja para ouvir sobre manjar, sobre festa, não é? Sobre jejum, e eu com a minha mensagem toda sobre jejum. Eu quase mudei a mensagem um pouquinho antes por conta dele, mas graças a Deus que eu não fiz isso. E terminou a mensagem, ele falou, muito bom, Márcio, incrível, uma hora eu vou conseguir fazer isso. Daí na quinta-feira agora, ele me mandou uma mensagem de WhatsApp. Ele disse assim, Márcio, quero dizer uma coisa, jejum sem oração é dieta. Eu não sou um cara de oração, mas olha, eu fiz o que eu pude até ontem. Mas eu estava viajando e estava aguentando ficar sem doce até ontem, mas eu caí nas drogas ontem. Então, e ele, eu não consegui até o fim, não consegui chegar até o fim. E eu disse para ele, eu falei, como não? Para quem nunca fez um jejum, você deu 4, 5 passos à frente da onde você estava. E de fato, eu quero encorajar vocês, Vida Plena, que a gente possa se engajar nesse jejum. De fato, essa semana nós vamos abrir mão ou de outros líquidos além de água. Por exemplo, você vai se abster de café, de refrigerante, de suco, de qualquer outra coisa, ou você pode optar por se abster de pães e bolos. Você pode fazer essa escolha nesses próximos 7 dias. É o mês de jejum, nós estamos consagrando isso ao Senhor. Nós também estamos tendo um culto 6 horas da manhã. Gente, pasme, o culto 6 horas da manhã estava mais cheio do que muitos dos nossos cultos de domingo. 6 horas da manhã na quarta-feira. E foi uma experiência tremenda, porque terminou 45 minutos de culto. Quando terminou os 45 minutos, quem tinha que trabalhar foi, mas nós ficamos aqui e não dá vontade de ir embora. A presença de Deus permaneceu nesse lugar. Foi muito especial, nós louvamos a Deus porque nós podemos juntos avançar, crescer e chegar no propósito que Deus nos chamou para vivermos, amém? Bom, a palavra dessa manhã que eu quero compartilhar com vocês, nesses próximos minutos, antes de você ir para o almoço, nós queremos declarar muito forte nessa noite, que você é uma carta escrita por Deus. Você é uma carta escrita por Deus. Hoje talvez, se fosse nos momentos atuais da nossa tecnologia, a gente diria, você é um e-mail escrito por Deus. Ou você é uma mensagem de WhatsApp escrita por Deus. E o que é incrível é que essa mensagem que cada um de nós carregamos, essa carta escrita que é a nossa própria vida, que cada um encaminha, remete a alguém, essa de fato é a mensagem mais importante da nossa história. Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, quantas pessoas já assistiram sua mensagem no YouTube? Eu disse, não tenho ideia. Porque na maioria das coisas, nós achamos que o que importa na nossa história é o que a maioria das pessoas está vendo ou estão curtindo. Perceba que muitas pessoas sabem de cor qual a sua foto que mais teve curtidas na rede social. Isso aqui você precisa trabalhar mais nisso porque isso aqui dá ibope. O fato é que nós muitas vezes queremos agradar muitas pessoas, quando na verdade a principal mensagem que nós carregamos é quando se pergunta sobre você. Quem é você? E quando outros podem dizer, quando seus amados podem dizer, quando seus filhos podem falar a teu respeito, quando seus pais podem falar ao seu respeito. E é nesse lugar do qual nós carregamos a verdadeira mensagem.
a mensagem que de fato conta, a essa pessoa é uma grossa, a essa é uma pessoa desrespeitosa, a esse aí é um promíscuo, aquele lá é uma pessoa que não dá certo na vida. O que falam a nosso respeito? Essa pessoa é muito bondosa, é generosa, tem suas falhas, mas ama. O que escrevem ao nosso respeito? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo está enfrentando uma das suas grandes batalhas. O apóstolo Paulo, depois de ter plantado uma igreja, ele enfrenta um desafio com essa igreja, que ele expressa nessa escrita dele. Ele diz assim, será que com isso, falando à igreja de Corinto, será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de quem, gente? Da onde vem a capacidade da vida plena? Vem de Deus. Da onde vem a tua capacidade para fazer o que você foi chamado para fazer? Ela vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos mensageiros, cartas vivas, ministros de uma nova mensagem, de uma nova aliança, de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Existe uma linguagem de Deus, existe algo que Deus está escrevendo, existe uma história que Deus está escrevendo, existe uma carta de recomendação. Eu não sei quantos de vocês já precisaram de carta de recomendação. Meu primeiro emprego, ele foi por uma recomendação. Alguém que trabalhava no Boticário me indicou, então eu fui colocado aos 16 anos no Boticário. Nós vamos de carta de recomendação, às vezes para conseguir entrar em uma empresa, para conseguir um bom emprego, para conseguir fechar um contrato. Nós precisamos de uma carta de recomendação ou papeladas que demonstrem uma recomendação para a gente fazer um visto para ir a outro país. O apóstolo Paulo, nesse momento, estava enfrentando um desafio com a igreja. Você pensa, gente, ele veio num lugar que não se tinha conhecimento do Evangelho, ele prega o Evangelho. Muitas pessoas entregam sua vida para Cristo. Ele discipula, ele acompanha, ele entrega palavras de salvação, ele se doa, ele dá a vida dele por aquelas pessoas. Então, em um momento, ele precisa ir abrir outras igrejas. Ele deixa aquela igreja. E quando ele deixa essa igreja, falsos mestres começaram a se infiltrar dentro do meio do povo e contaminar o coração. E eles começaram a se ofender com a mensagem do apóstolo que pregou a mensagem para eles, ao ponto de chegar ao ouvido do apóstolo Paulo, que para ele voltar a pregar aos coríntios, ele precisaria de carta de recomendação. E ele então diz: vocês querem uma carta de recomendação? É isso que vocês querem? É nesse tom que vocês querem lidar? Eu quero dizer para vocês que a minha carta de recomendação é vocês. Essa carta, ela não é feita por tintas em um pergaminho. Essa carta é a vida de vocês.
Quem os contaminou? Aonde vocês caíram? Quem fez vocês chegarem nesse ponto? E o apóstolo Paulo está trazendo uma verdade, dizendo: ei, há uma coisa que é tão profunda. Deus está escrevendo uma história através da sua vida. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a nossa vida é uma história escrita pela poderosa mão de Deus. Nós poderíamos escrever uma história diferente. Coloque a carta da minha vida nas minhas mãos. Eu escreveria algumas coisas diferentes. Eu tiraria algumas noites de choro. Eu arrancaria alguns lutos. Eu tiraria algumas traições. Eu apagaria e eu escreveria uma história que teria só sucesso, sem sofrimento. Quantos não? Se você pudesse escrever a história da sua vida, eu colocaria algo do tipo: ele vai pregar, mas também vai cantar, porque eu sempre tive um sonho de cantar. Eu colocaria: ele vai ter 10 centímetros a mais. Eu vou dar para ele uma voz aveludada, não uma voz de taquara rachada. Eu escreveria diferente a minha história. Eu tiraria marcas da minha história. Eu arrancaria erros da minha história. Mas é Deus que escreve a minha história. E Deus é o autor mais poderoso que existe. Um dia perguntaram a um grande escritor de filmes de Hollywood, perguntaram: como você faz o roteiro e você começa a filmar? E ele disse: eu tenho toda a história e eu filmo primeiro o fim. Porque filmando o fim, eu sei que todo o tom de todo o filme, todas as nuances de todo o filme, encaminham para aquela realidade. E Deus faz exatamente assim. Ele escreve o fim antes do começo. E lá no nosso fim está escrito: você e tua casa servirão ao Senhor. Lá no fim da sua história está escrito: eu sou o teu escudo e a sua proteção. Eu sou a fortaleza que te sustentará no tempo de angústia. No final da sua história está escrito: a prosperidade alcançará a sua vida e você humildemente servirá ao Senhor de todo o seu coração. No final da sua vida está escrito: eu estarei contigo todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Por isso, segure nas mãos de Deus e vá. Já tem algo escrito na sua vida, mas sabe o que a gente faz? A gente faz como os coríntios. A gente não é muito diferente dos coríntios. A gente também pega no meio de tudo isso e deixa coisas contaminar o coração. No meio da nossa história, a gente deixa coisas ofenderem o nosso coração. No meio daquilo que Deus está escrevendo, nós tomamos o lápis da mão dele e nós começamos a escrever as nossas coisas, escrever as nossas linhas, e a gente diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, a linha torta é a sua mesmo. É a gente que pega coisas às mãos de Deus e a gente bagunça muita coisa. E graças a Deus por Jesus. Como o apóstolo Paulo disse: ei, vocês têm uma mensagem da nova aliança. Jesus vem então para pegar com o sangue poderoso dele e apagar a nossa escrita errada, e apagar a nossa corrupção, pagar a corrupção do coração do homem, e apagar aquilo que nós falhamos, pecamos, erramos. Deus então vem e restaura, e você olha para pessoas e diz: uau, como você pode se superar? Como você pode crescer, correr a sua jornada, depois de tudo que você passou? Depois de tudo que você fez? Olha, olhando para o seu histórico, é muito difícil isso dar certo.
E Jesus pega e ele começa a escrever uma nova história. Semana que vem os homens que não tiveram um encontro com Deus ainda são convidados para participar desse encontro. O Emanuel, que deu testemunho dele, chorei no primeiro culto, né, Emanuel. E quando Emanuel chegou aqui, quebrado por conta de um luto de uma noiva de quantos anos? 8 anos. Ela foi acometida por um câncer e ele vem quebrado para cá. E Deus escreve uma nova história, que já estava na história da pastora Tânia. Uma nova história. Quando ela pensou, tem mais alguma linha para escrever nessa minha história? Deus vai lá e prepara os momentos mais emocionantes da vida dela. Um bom filme, ele tem drama, ele tem romance, ele tem vilão. Um bom filme, ele tem emoção, ele tem graça, ele tem humor, ele tem frustração. O fato é que a nossa vida é a melhor coisa que Deus já escreveu para qualquer pessoa que você possa imaginar. É a sua história. E quando você olha para a sua história e você chora por ela e você se lamenta por ela, você pode ver que ainda que não tenha sido Deus que escreveu aquele capítulo, Ele esteve com você no meio da bagunça que você mesmo criou. Ele esteve com você e Ele cuidou de você em toda e qualquer circunstância. Há um ditado que diz: uma foto vale mais do que 1000 palavras. E de fato é verdade. Você diz: não, eu não estive lá, e alguém tirou uma foto, você entrando naquele lugar, o que vale mais? Tua palavra ou a foto? Uma foto vale mais do que 1000 palavras. Não, eu não fiz isso, mas tem uma foto disso. Eu também posso dizer para vocês que uma história vale mais do que 1000 explicações. Tem gente que se tornou perito em explicar o porquê não. Por que eu não continuei nesse casamento? Por conta disso. Eu tenho explicação porque eu abandonei minha família. Eu tenho explicação porque eu ando frustrado, amargurado. Eu tenho explicação porque todo mundo vem contra mim. Eu tenho explicação porque as situações da minha vida estão me cercando, estão me afundando. Eu tenho explicação porque eu entrei nisso. Eu tenho explicação. Mas a vida que você leva, a vida que vão falar de você, vale mais do que 1000 explicações. Quando as pessoas olham e dizem: ei, ele está escrevendo uma história dura, uma história difícil, uma história de quebrar o coração. Você ouve, você chora, e essa pessoa continua firme, fiel, essa pessoa continua consistente na sua fé. Então você olha para aquela realidade e você diz: uma vida vale mais do que 1000 explicações. Da mesma forma como uma história, uma vida vale mais do que 1000 sermões. As pessoas em São José dos Pinhais não ouvirão os nossos sermões. E talvez elas nem entenderão. Elas chegam numa igreja, talvez fiquem completamente perdidas. Mas elas lerão a sua vida. São Inácio, ele disse: cristãos, sua vida é o único livro que os homens lerão. Vida plena, a sua vida é o único livro, carta viva, que São José vai ler. Como nós estamos escrevendo a nossa história, eu quero te dar alguns segredos rápidos de como você pode trabalhar com Deus na escrita da sua própria vida. Como você pode trabalhar com Ele? Em primeiro lugar, mantenha um coração são, um coração saudável, curado,
Provérbios diz, no capítulo 4, versículo 23, Provérbios diz assim: acima de tudo, acima de finanças, acima de conquista, acima de qualquer sucesso, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E de fato, do seu coração depende toda a sua vida, porque é no coração que entra a ofensa, é o coração que nos deixa magoados, é o coração que nos impede de perdoar, reconstruir, voltar atrás. É o coração que faz com que a gente fique tão insensível, apático, anestesiado às situações da vida. Por isso, o escritor aos Provérbios está dizendo: ei, gente, acima de tudo, você quer ser feliz? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, mantenha o seu coração longe das invejas, das comparações, das emoções tóxicas. Nós fizemos uma série de mensagens falando sobre vulnerabilidade. Fizemos uma série de mensagens falando sobre lutas internas que a gente tem e o quanto isso pode nos destruir. Quantos começam a deixar um sentimento tóxico entrar no coração e de repente essa pessoa perde a alegria, perde o brilho dos olhos, começa a ver as coisas, as pessoas como coisas e as coisas de forma insignificante. Eu não percebi em um momento da minha vida que eu estava me ofendendo facilmente. Eu não percebi no momento da minha vida que eu estava me magoando com uma facilidade. Eu nem mesmo percebi que eu estava sendo mais rápido em criticar do que em elogiar. E quando eu fui colocar meu coração diante de Deus, o que eu percebi nessa situação foi que me faltava contentamento. Eu tinha sido roubado do meu contentamento. Muitas pessoas acham que podem ser felizes apenas quando têm tudo o que elas desejam ter. Mas uma pessoa contente, uma pessoa que tem o contentamento segundo a palavra, essa pessoa olha para as coisas mais simples da vida e ela se alegra pela bondade de Deus. Ela reconhece o que Deus está fazendo ao seu redor, ela percebe a bondade de Deus se renovando a cada manhã na sua vida, ela vê Deus agindo. E quando isso é tirado da gente, a gente é ofendido facilmente, a gente é rápido no criticar, no julgar, no apontar o dedo. E é nesse lugar onde a nossa vida muitas vezes que estava sendo escrita para ser um pai incrível, generoso, gente boa, uma mãe sensacional, equilibrada, uma pessoa que está ali servindo a sua família, olha que família que ama a Deus, se divertem, uma igreja que cumpre um propósito, tem uma história, e a gente deixa a ofensa entrar no coração, ou sentimentos tóxicos entrarem no coração que nos impedem de viver essa história. Tem uma borracha espiritual que pode apagar isso, mas também tem uma preservação do coração que diz: guarda o teu coração. Todos nós nos chateamos por algo. Se você é gente, você sabe que você se chateia com filho, com cônjuge, você sabe que você se chateia com amigos e você se chateia com inimigos. Isso faz parte do processo, mas o que nós não podemos deixar é que isso tire a nossa essência, a nossa vida, a graça de Deus sobre nós. E queridos, eu sem dúvida quero dizer para você, a maior batalha que você terá, será pelo seu coração. A maior batalha que você terá, vai ser para manter o teu coração saudável, livre das ofensas, longe da mágoa.
e da decepção e da comparação. A segunda chave que eu quero dar para vocês nessa manhã, para você trabalhar com Deus na escrita dessa carta, tenha confiança sem arrogância. Porque a confiança gera em nós um espírito humilde. A confiança trabalha em nós uma fé, confiando que só Deus pode fazer. A arrogância faz com que você assuma o controle e guie o barco da sua vida com a sua inteligência própria. E muitas vezes, a confiança que é perdida no processo nos faz encarar a vida com um sentimento de derrota. Não é algo explícito, não é algo que você diz, eu sou um derrotado, eu não tenho mais jeito, mas você é atacado vez após vez com um sentimento de derrota. E quando você está para experimentar desafios novos, vem um sentimento de que você é ineficaz para aquilo, incompatível com aquilo. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. Eu me lembro quantas vezes eu subi no altar para ministrar a palavra, na época eu era pastor de jovens, e eu pensava, meu Deus do céu, como que eu vou falar para essa geração? E tinha um cara sempre na terceira fileira, parece que ele marcava aquele lugar, talvez fosse o conforto daquele lugar, porque ele sentava sempre na terceira fileira, e eu já subia pensando, ele vai dormir na minha mensagem. E de fato, toda a mensagem ele dormia. E eu saía pensando assim, meu Deus, eu não consigo nem fazer um jovem ficar prestando atenção na minha mensagem. E eu então ficava aquele sentimento de derrota. Eu estou fazendo academia. E eu acho engraçado que alguns homens na academia, eles fazem uma coisa assim muito espontânea, natural. Eles esticam o peito, eles jogam assim o negócio, eles andam assim, ó. Já viram na academia, quando uma pessoa anda assim? Eu acho que deve ter tanto músculo que eles não conseguem andar normal que nem a gente, né? Então eles andam e eu fico pensando, cara, esse cara está fazendo isso porque ele é musculoso, então eu fico no meu canto ali, com os meus pezinhos, porque uma hora talvez vocês cheguem me vendo aqui andando assim. Mas de fato, gente, quando a gente tem uma confiança, a gente age como? A gente se porta como? E eu não estou dizendo para você ter arrogância, mas para você confiar no que Deus está escrevendo na sua história. Deus está escrevendo algo, te colocou nesse momento da sua vida para cumprir um propósito. Deus está fazendo algo na sua vida que tem a ver com o futuro que Ele planejou para você. Se Ele te colocou nessa família, se Ele te colocou nessa igreja, se Ele te colocou nesse trabalho, se Ele colocou nesse desafio, se Ele colocou nesse momento emocional que você está vivendo, Ele está escrevendo uma história. Então estica o peito e anda em direção à bondade de Deus. Anda conforme o propósito de Deus, sem medo, sem insegurança. Ninguém melhor como o rei Davi, talvez, para nos demonstrar isso. O rei Davi, ele chega diante de Golias, o seu maior desafio, um gigante. Você pode dizer que ele chegou com arrogância, e eu digo para você com toda a convicção, ele chegou com confiança em Deus. E quando ele vai atacar o inimigo, que ele aparece com as suas armas não naturais, pedrinhas e uma funda. O inimigo logo desafia ele: quem é você? Quem você pensa que eu sou? Para vir contra mim com paus e pedras? Então o rei Davi se levanta e ele diz: o mesmo Deus que me fez vencer leões e ursos enquanto eu defendi as minhas ovelhas, Ele me defenderá diante dessa situação. É uma confiança de que Deus pode. Quando Pedro saiu do barco, no meio da escuridão da noite, Jesus diz: Pedro, vem até mim, eu já acalmei a tempestade, ande sobre as águas, tenha coragem para sair desse barco.
Pedro esticou o peito e na confiança em Jesus ele foi, no meio do caminho ele fraquejou, ele afundou. E a confiança de Jesus sempre tem uma mão na história da nossa vida para nos levantar. Ele já usou mão para te levantar. Talvez o nome dessa mão que ele usou para te levantar seja Maria, seja José. Ontem eu fui celebrar os 60 anos da minha mãe na fé, uma mulher que Deus usou a mão dela para me resgatar quando eu tinha 12 anos de idade e me apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Pastora Lucélia, uma carta viva. Você é uma carta viva, você é uma mão para ajudar alguém, para levantar alguém. E por último, e não menos importante, ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Como a gente é guiado pelo Espírito? A gente escreve as cartas de Deus sendo guiado pelo Espírito. Eu tenho descoberto nesse tempo que muitas pessoas, elas sabem dar sermões, mas não sabem dar exemplos. Eu conheço muita gente que é pregador impressionante, que é orador incrível, que tem uma graça que é impressionante, mas não sabe dar exemplos. Qual o exemplo que você está dando? Quando o apóstolo Paulo ele diz, a letra mata, ele não está falando que o que está escrito aqui, desde o Velho Testamento até alguma parte ali perto do Novo, que é uma letra que vai matar. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus para nos abençoar. Toda a Escritura. Entender o contexto nos protege de sermos religiosos. Mas quando o apóstolo Paulo está dizendo, gente, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava indo contra a uma mensagem equivocada, de interpretação equivocada das Escrituras. Ele estava dizendo, ei, cuidado, porque tem gente que vai usar isso daqui para acusar você. Tem gente que vai usar isso daqui para dizer, pecador, você vai para o inferno. Tem gente que vai usar isso daqui para dizer, ei, tua vida não tem mais jeito. Quando na verdade ele está dizendo que não tem a ver com a mensagem, tem a ver com o mensageiro. Porque tem muita gente que pode pegar coisas da graça, do Novo Testamento e aplicar de forma religiosa. Ao ponto de achar que quem não pensa como eles está fora da graça de Deus. Como nós podemos ser guiados pelo Espírito e não deixar que a letra nos mate e sermos vivificados pelo Espírito? O salmista, ele disse isso no Salmo 51, talvez seja o principal conselho dessa manhã. 51, versículo 10, o salmista Davi, ele diz assim, cria em mim. Cria em quem? Em quem mesmo, gente? Em mim. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de novo de mim um espírito estável. Não me expulses de novo não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E ele diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta quem? A mim, com o espírito pronto para obedecer. E ele diz, e só então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ô vida plena, que Deus nos guarde de ficarmos orando, Senhor, mude o coração do outro, sem mudar o nosso primeiro. Senhor, faça com o outro, sem pedir para nós primeiro. Porque a nossa essência, o nosso valor, o nosso andar com Deus,
é colocar o coração no lugar certo, em arrependimento, em uma verdade do coração, em saber que eu preciso ser menos rápido em julgar e mais rápido em amar. Que essa seja a história que nós vamos escrever. Que nós possamos escrever essa história em Deus, de novo dizendo: cria em mim, Senhor, um coração puro. Você chega numa casa e você olha para os filhos e você diz: uau, o DNA vem pelo sangue. Mas eu acredito que o DNA não vem apenas pelo sangue, ele também vem pelo Espírito. Porque você chega numa casa onde os filhos, pode ter filhos de sangue, filhos adotivos, e você olha e você não vê diferença. Você encontra alguns filhos adotivos e você percebe que o comportamento, a ideia, a cultura é muito mais próxima do que alguns filhos de sangue. Porque nós transferimos, por exemplo, a nossa história, nós estamos transferindo dessa forma. Por isso o apóstolo Paulo diz: vocês são mensageiros de uma nova aliança. Queridos, que nós possamos ser mensageiros de uma história tremenda que Deus está escrevendo a nosso respeito. E Ele já escreveu o final. Que a gente possa ter graça de Deus para não pegar o lápis e escrever uma nova história, mas continuar confiando em Deus, que Ele está nos guiando. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com vocês hoje pela manhã sobre duas coisas. Alguns de vocês que estão aqui, talvez estejam pensando assim: Deus, eu já peguei o lápis das suas mãos e andei escrevendo algumas coisas que eu preciso apagar. E a bondade de Deus te alcança hoje, dizendo a você: confie em mim, eu vou te liderar para o futuro. Isso também fazia parte da história da sua vida, o dia que o Emmanuel chegou, o dia que talvez você esteja chegando. Alguns de vocês não pegaram o lápis da mão de Deus, mas não entendem porque vocês estão passando tanta batalha, tanta pressão interna. E você olha para o seu futuro e para a sua história e você pensa: como que eu vou construir isso com o que eu tenho em minhas mãos? Então o Senhor nessa manhã quer te dar confiança, para que você possa ser guiado pelo Espírito, não pela letra, mas pelo Espírito, pelo Espírito. E a oração é sua, ninguém mais pode fazer, é só você que pode dizer: Senhor, apaga o que eu escrevi, escreve uma nova história. Senhor, eu não entendo porquê, mas eu quero confiar em Ti. Enquanto o nosso time de louvor vai nos conduzir em uma canção, faz a tua oração diante de Deus. Você que está em casa, faz isso na presença do Senhor, entrega isso diante do Senhor. Oceano da tua graça.
Declara isso com todo o teu coração. Em tuas águas quero andar, onde quer que tu me chames, mais profundo do que eu posso imaginar. Minha fé firmada está no oceano da tua graça. Pai, tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és um bom autor. E é maravilhosa a história que o Senhor está escrevendo a nosso respeito. Nos livra, Senhor, de assumir o controle. Que possamos confiar em Ti e sermos guiados pelo Teu Espírito. Senhor, que possamos ter o coração guardado no lugar certo. Nos dá confiança, Senhor, e nos leva ao lugar da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus, e quem crê diz amém, amém. Querido, se você está online ou você está presente aqui, está aqui pela primeira vez, você que está online, acesse o link que nós estamos colocando aí na tua tela. Você que está aqui, está pela primeira vez, nós queremos dar boas-vindas a vocês. É uma alegria enorme recebê-los aqui. Então, antes de ir para casa, passe na nossa central de informações e nós queremos te dar um mimo da nossa igreja para vocês. Amém? Vamos só aguardar nosso time de apoio liberar vocês por fila para que vocês possam então sair de forma cuidadosa e ordeira. Deus abençoe. Uma boa semana, até quarta-feira no culto. Vão com Deus, abençoados em nome de Jesus. Santo Espírito me leva a confiar.